Fala aí, meu amigo. Vou dar continuidade aqui no projeto 1000% e hoje eu quero explicar um pouco mais sobre esse projeto. Eu recebi uma pergunta aqui que me fez perceber que falta um detalhezinho ou outro aqui para ser explicado ainda, para que você possa acompanhar com melhor aqui, tá bom? Vamos lá para minha tela. Eu quero falar um pouquinho sobre essa alta do Bitcoin recente, o que ela impacta no nosso projeto, tá? Nós estamos vendo aqui que no domingo subiu muito forte, domingo subiu 2,42%, hoje, segunda-feira, até esse momento, já está com mais 1,35%. Estamos quase indo buscar aqui o topo histórico, né? Isso fez com que aquela nossa primeira ordem que estava aqui, ó, no domingo, ela seguiu, né? Então, quando essa ordem chega no Take Profit, você coloca o lucro no bolso e ele abre outro. E aí, com o alvo aqui em cima, bateu no alvo, coloca o lucro no bolso e abre outra. E aí, ele não abre uma próxima porque a outra ordem já estava aqui. Então, essa ordem aqui, ela simplesmente some. Essa ordem, mesma coisa, né? Ela tem um alvo, bate no alvo, ela compra e coloca mais um alvo. Compra e coloca mais um alvo. E aí, bateu nesse alvo, essa ordem bateu no alvo e ela não coloca mais uma, porque eu já tenho aquela primeira lá em cima. Então, nesse momento, a gente só tem uma ordem no Bitcoin. Essas outras ordens de compra aqui, elas foram subindo, colocando lucro no bolso e deixaram de existir. Agora, como é que vai acontecer? O robô, caso continue subindo, ele vai colocar essa ordem, ele coloca um take profit, coloca o lucro no bolso, compra outro e vai fazendo isso uma única ordem para cima. Depois, ele vai esperar uma queda suficiente aqui para dar um espaçamento entre essa linha anterior, essa ordem de cima, né, e uma máxima de dos próximos candles que viram aqui, né. Quando a distância entre a máxima de um candle e essa outra ordem que está pendurada lá hoje for superior a 3%, então ele habilita para colocar uma segunda grade. Aí volta a subir e ele começa a comprar de novo, tá. Então, essa é a ideia desse projeto, tá? E é por isso que a lucratividade dele é tão alta. Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Nesse momento, nós estamos com uma lucratividade acumulada de 68,95%. 68,95% desde o começo. E quando começou o projeto? Começou no dia 23 de maio. Então vamos dar uma olhada lá no preço do Bitcoin, como é que estava no dia 23 de maio. Dia 23 de maio é esse candle vermelho aqui, ó. Tá? Vamos supor que eu liguei o robô, vamos dizer que eu tive sorte, liguei o robô na mínima do dia, tá? Então, imagina se você tivesse comprado o Bitcoin na mínima desse dia. Qual que seria seu lucro até esse momento? Da mínima até agora, o seu lucro estaria em 12,73%. Pô, um lucro bem legal, né? 12,73%. Por que o nosso projeto está com uma lucratividade tão mais alta assim? 68,9%. Justamente porque ele se beneficia com essas quedas e se reposiciona. Então ele compra de novo. Quando ele vem aqui, ele compra de novo, né? Então como eu falei aqui na sexta-feira, né? Esse é um sistema de trade, mais ou menos, né? Esse é um sistema de hold. Ele procura os bons momentos para entrar aqui e compra alavancado. Como ele vai comprando e colocando take profit no bolso, comprando de novo, então, na prática é um sistema de trade, mas ele funciona com a tese de hold, tá? No hold você compra um ativo que vai crescer no longo prazo, espera correções para comprar de novo, para comprar mais, né? Aumentar a sua posição. Então, basicamente é isso que a nossa estratégia faz, tá? Eu vou te mostrar a pergunta que eu recebi aqui num dos últimos vídeos, e aí eu vou usar o tempo desse vídeo de hoje para responder essa pergunta. O Gabriel, ele fala aqui: olá, muito legal você expor as performances reais, parabéns. Pouca gente tem conhecimento e confiança suficiente para fazer isso. O que exatamente precisaria ser feito para acompanhar em conta real as mesmas operações juntas com o robô? Essa é a primeira pergunta dele. Eu vou responder essa pergunta aqui e vou falar sobre uma outra coisa também que você possa fazer, tá? Ele pergunta: seria uma assinatura mais conhecimento especializado para colocar para rodar? Ou seja, ele quer saber, cara, o que precisa saber para fazer isso aqui funcionar, né?
Quais os custos envolvidos? Quanto por mês você acredita que seria necessário para atingir o break-even desses custos? Digamos, com um capital inicial de R$ 5.000. Ok. Vi que a gestão dos estoques não é tão óbvia. Depende de médias móveis. Qual é o drawdown histórico operando esses 4 ativos? Tá. Então, eu vou responder algumas perguntas aqui. Essa parte do drawdown eu vou deixar para comentar mais a fundo ao longo dessa semana, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui especificamente sobre backtest, aí eu vou falar sobre o drawdown, mas para não deixar sem resposta, o nosso drawdown histórico aqui é na casa de 20%, tá? Mas vamos lá, depois eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, tá? Sobre a pergunta dele aqui, eu vou dizer que tem 2 opções para quem quiser acompanhar esse projeto junto comigo, quem quiser fazer junto, tem 2 opções. Para quem é trader e quer fazer a sua própria operação e tal, eu deixei um link aqui na descrição que você pode aprender tudo sobre essa estratégia. Eu fiz um mini curso, tá? São 4 aulas aqui bem rápidas, tá? Onde você vai ver desde a abertura de conta até como você vai fazer o download do robô, como você vai colocar ele no seu MetaTrader 5 para rodar, como você vai fazer backtest, e aí como você vai encontrar parâmetros para o seu robô, tá? Então, os parâmetros que eu uso aqui não estão configurados naquele robô. São parâmetros que foram desenvolvidos aqui por mim e pelo Igor, que é o desenvolvedor do robô, tá? E a gente oferece isso daqui através do copy. Mas, para quem é trader, a pessoa vai poder estudar aqui o robô e encontrar os seus próprios parâmetros e conseguir resultados bem legais, tá? Então, entra aqui nessa página, você vai ter aqui as aulas para você entender tudo sobre o robô, você pode abrir a sua conta, faz o download do robô, configura o robô, configura na nuvem se você quiser, né? Aqui eu mostro como fazer isso, faz um monte de backtest para entender qual que é o parâmetro ideal para você, tá? Você pode usar esse robô por 1 mês na conta demo, e depois também você pode solicitar para o Igor mais 1 mês na conta real. E aí você vai ter tempo suficiente para definir, para entender se aquilo ali é para você ou não. Se for, aí você pode contratar lá diretamente com o Igor o robô e continuar a sua própria operação, tá? Agora, se você não é trader ou se você não quer fazer isso aqui por conta própria, se você quiser copiar através do nosso robô, então tudo que o meu robô fizer aqui, todos os trades que ele faz, você pode copiar de forma automática. Tem um outro link também aí na descrição que vai te trazer para essa página aqui, explicando um pouco sobre o Bull Matrix, tá? Esse projeto que nós estamos rodando aqui, que é o projeto 1000%. O primeiro passo é você abrir a sua conta na corretora. O segundo passo é você começar a copiar. Eu já vou clicar nesse botão do copiar para te dar mais detalhes, tá? Antes, deixa eu só rodar a página para baixo, porque ele vai te falar sobre os custos, que foi uma das perguntas aqui do nosso amigo Gabriel. Qual é o custo? Qual é a assinatura? Quanto paga para começar a copiar? 0. Você simplesmente coloca lá a sua conta. Deixa eu ver onde está escrito isso. Bem aqui, ó, no começo já está dizendo, ó, sem taxa de adesão. Você não paga nada, não tem mensalidade, não tem nada. Só existe uma taxa de performance que é sobre o lucro, tá? 30%. Então, se você tiver lucro, a nossa equipe aqui vai receber 30% desses lucros, somente dos lucros, tá? Não tem nada sobre o seu principal. Então, obviamente, o objetivo aqui do nosso projeto é gerar lucro, porque senão a gente não ganha nada, né? A gente só ganha se você ganhar também, beleza? Então, essa aqui é a parte principal. Se você rodar um pouco aqui para baixo, aqui no final, você tem algumas perguntas aqui que você pode entender melhor, né? As suas dúvidas podem estar respondidas aqui, ou se você precisar, se você tiver mais dúvidas, você pode me perguntar diretamente lá no WhatsApp. Sobre o backtest, né, que eu falei que eu vou mostrar mais aqui ao longo dessa semana, tem esses 3 aqui, backtests especificamente da configuração do Bull Matrix sobre o que aconteceu no passado. Obviamente, o backtest não é para prever o que vai acontecer para frente, tá? É para entender como é o comportamento da estratégia no longo prazo. Então, nos últimos 6 meses, o capital teria saído de 2.000 para 6.000, então um lucro aí de 200%. Nos últimos 12 meses, o capital teria saído de 2.000 para 24.700,
um lucro de 1.135%. Então, eu acredito que nós vamos bater a nossa meta aqui, num período de 12 meses, tá? Talvez demore um pouco mais. Obviamente, a gente precisa que os ativos estejam em tendência de alta, a gente precisa que o Bitcoin esteja em alta, precisa que o ouro também esteja em alta, né? Se um desses dois ativos sair da tendência de alta, aí vai demorar um pouco mais para alcançar o resultado. Pode ser que demore 18 meses, mas nos últimos 18 meses, o capital saiu de $2.000 para $71.000. Uma alta de 3.490%, tá? Então, é essa estratégia que a gente está usando. Ele utiliza esses 4 ativos e, como eu mostrei hoje, ele espera correções, né, para se posicionar. O ativo está subindo, quando tem correções, ele vem e se posiciona aqui. No caso, de alguns desses ativos que a gente mostra, ele vai sempre ter a posição igual, tá? Constante. O mesmo capital que ele entra aqui vai ser o capital que ele entra aqui e que ele entra aqui. Em um desses ativos aqui específico, ele aumenta a mão, tá? Mas não é preço médio que ele faz e nem é martingale, tá? É um sistema onde ele vai comprar posição maior simplesmente porque o ativo caiu mais, né? Então, como é um sistema de hold, caiu mais, está mais barato, preciso comprar mais. Então ele vai e aloca um pouco mais quando estiver caindo. E aí quando estiver subindo, ele coloca um lucro maior no bolso. Essa é a ideia do nosso projeto, tá? Tem um link na descrição para você visitar essas duas páginas. Se você for trader, você pode vir aqui e aprender como faz a estratégia. E se você ou não é trader, ou também, mesmo sendo trader, não quer fazer por conta própria essa estratégia, você pode vir aqui e aí você primeiro abre a sua conta e depois você começa a copiar diretamente a nossa estratégia. Tá? Significa o quê? Que a sua conta vai estar olhando para o nosso robô. Quando o nosso robô fizer uma entrada, na sua conta vai ser espelhada, vai replicar a mesma entrada, proporcional ao capital que você colocou ali, tá? Seja a partir de $10, seja $10, seja 1.000, seja 5.000, seja 100.000, a sua posição vai ser na mesma proporção que acontece na nossa, tá? Proporção, o gerenciamento de risco vai ser igual para ambas as contas. Beleza? Então, acredito que assim eu consigo responder as perguntas. Eu vou dar uma passada aqui geral nos próximos gráficos aqui, para principalmente falar o que aconteceu na sexta-feira. Se você tiver alguma outra pergunta que não foi respondida aqui, pode escrever aqui nos comentários que eu trago essa resposta ou me chama lá no WhatsApp também. Beleza? Vamos lá passar para o ouro aqui, para ver o que aconteceu na sexta-feira. O ouro, nesse momento, ele abre às 19 horas de domingo, né? De 19 horas de domingo para cá, ele está acumulando uma queda de 1,35, que para a nossa estratégia é excelente, tá? Por que que é excelente? Na sexta-feira, com essa subida que deu aqui, a gente conseguiu entregar a última ordem que tinha no take profit e ele já não abriu mais ordens. Então, a gente só tem agora, nesse momento, uma ordem aqui em cima. O que que a gente quer? A gente quer que tenha uma queda para quando começar a subir de novo, ele coloque uma segunda ordem aqui, uma segunda grade para cima e a gente comece a fazer lucro de novo, tá? Então, para nós, a gente não precisa simplesmente que o ativo fique subindo reto. A gente precisa do zigue-zague para essa estratégia. Ele começa a subir, na hora que tiver um zigue-zague, a gente vai começar a comprar aqui embaixo. E aí vai fazendo uma grade para cima. Depois ele volta a cair, outra grade para cima. Aí ele volta a corrigir, outra grade para cima. Enquanto as médias móveis estiverem dispostas de tal forma que a rápida esteja para cima da lenta, significa que é tendência de alta. Durante a tendência de alta, as correções são oportunidades de comprar mais barato, tá? E aí a gente se posiciona. Então, ouro aqui num movimento muito legal, esperemos que caia um pouco mais ainda, tá? Vamos lá para o Nasdaq. Vamos ver como foi na sexta-feira. Olha lá, o Nasdaq está perto do topo. A mesma coisa, tá? Mesma coisa que o ouro. O Nasdaq ele entregou a última ordem e a gente está nesse ponto que é lá no topo histórico. Ó. A gente só tem uma ordem nesse momento. Na sexta-feira ele entregou a última, né? Que ele veio subindo desde esse ponto aqui, ó. Ele veio subindo desde aqui. Então, alvo
compra outro, alvo, compra outro, alvo, compra outro. Vai fazendo até aqui. Quando ele chegou aqui, comprou a última, ele entregou o último alvo e já ficou muito próximo da ordem de cima, então ele não alocou essa ordem de novo. Então agora a gente está com uma só. Qual que é o melhor cenário para a gente? Uma queda nos próximos dias e uma retomada na alta, porque aí a gente começa a comprar e colocar uma segunda grade aqui. Vamos torcer para dar uma quedinha, tá? Próximo ativo aqui é o índice alemão, que está numa configuração muito parecida também. Só que o índice alemão a gente ainda tem 2 ordens. Ele foi subindo aqui, a gente comprou desde aqui de baixo, ele foi subindo, 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 parou aqui, não chegou ainda a entregar, né, essa última ordem para que ela não seja colocada novamente. Então nós estamos com essa e essa. Está tendo uma queda aqui, se essa queda continuar e ficar com uma distância de 4%, estou falando 4, eu não me lembro exatamente se é 4 a configuração aqui, tá? Alguns dos ativos é 3%, outros são 4% de queda. Mas na hora que ele tiver a distância suficiente aqui da queda e voltar a subir, aí ele começa a colocar a terceira grade. E a gente está comprando um ativo que está em tendência de alta e fez uma correção, tá bom? Perceba que a ideia por trás desse sistema de trade, ela é muito simples, é uma ideia que faz sentido, né? Eu estou trabalhando com um ativo que está subindo, um ativo que tem motivos para continuar subindo no longo prazo, cada um deles tem o seu motivo, e eles estão em tendência de alta. Então eu aproveito correções para comprar. A ideia é muito simples e o robô ele não é tão simples assim, porque ele faz todos os cálculos que precisa, né, para o gerenciamento de risco, para saber o tamanho das posições, a alocação do capital fracionado para cada um dos ativos, qual é o risco que a gente pode correr em cada ativo e também ele vai ficar monitorando qual é o ponto de saída, né. Então, para cada um dos ativos, existe a configuração de qual é a média rápida e qual é a média lenta. Quando tiver o cruzamento da rápida para baixo da lenta, acontece o stop, que foi um dos pontos aqui que o Gabriel perguntou, que não é tão óbvio, né. Ele é relativamente simples. Quando a média móvel cruzou para baixo, significa que não é mais tendência de alta, então a gente vai lá e encerra aquelas operações, tá. Nesse momento, a gente ainda está com 100% de lucro. Beleza, senhores? Espero que tenha respondido aqui a pergunta do Gabriel. Espero ter sido útil aí para você que está assistindo também, entender um pouco mais sobre o projeto. Qualquer pergunta, por favor, entra lá no grupo do Telegram, do WhatsApp, tem um link também aí na descrição, e aí você pode me chamar lá no privado e a gente conversa. Um abraço, tamo junto e valeu, tchau!